Oi, como você está? Seja bem-vindo ao canal 10% Mais. Tem gente que passa pela rua e tem gente que desaparece nela. Hoje a gente vai falar sobre essas vidas que ficam invisíveis e sobre o que acontece quando alguém decide olhar de verdade. Esta conversa é com o padre Simone Bernardi, missionário italiano que dirige o Arsenal da Esperança há mais de 20 anos. Padre Simone Bernardi, muito bem-vindo. Olá, Abigail, muito obrigado pela acolhida, agradeço desde já pela oportunidade. Eu que agradeço por você ter aceito o nosso convite e ter a oportunidade de falar um pouco para as pessoas que estão aqui. O que é o Arsenal da Esperança? Como é que ele nasce? O Arsenal da Esperança é uma casa que acolhe pessoas vindas de uma situação de rua há praticamente 30 anos, completamos 30 anos de projeto neste ano aqui em São Paulo, e nasce a partir, diria, de uma amizade entre duas pessoas. Uma é o nosso fundador, Ernesto Olivero, e outro é um grande gigante de bondade do Brasil, que é Dom Luciano Mendes de Almeida, que foi um grande bispo católico, agora já falecido. E o Dom Luciano acabou conhecendo o nosso projeto mãe, né, original na Itália, que era um grande arsenal militar do exército italiano abandonado, que um grupo de jovens na cidade de Turim resolveu transformar numa casa a serviço da paz. Então, de arsenal de guerra lá, se tornou arsenal de paz e lugar de acolhida. Quando Dom Luciano conheceu esta realidade lá na Itália, pensou que no coração de São Paulo precisava de um lugar que fosse também grande e que pudesse acolher as pessoas vindas de uma situação de rua. E pensou que na antiga hospedaria dos imigrantes do Brás, que era um lugar de esperança para os imigrantes que chegavam ao Brasil antigamente, pudesse surgir um novo arsenal, Arsenal da Esperança. E desde então a gente acolhe vidas, né? Essas vidas, como é que elas chegam até vocês? Como é que elas encontram o Arsenal da Esperança? Eu queria que o senhor voltasse um pouco no tempo para fazer uma comparação. Quem eram aquelas pessoas? Elas mudaram muito para aquelas que procuram hoje o Arsenal da Esperança? Sim, o Arsenal da Esperança começou a acolher em 1º de fevereiro de 1996. Mudou a cidade, mudou o Brasil, mudou o mundo, mudaram também as pessoas em situação de rua, sem dúvida. Na época em que o Arsenal da Esperança começou, a gente acolhia inicialmente uma população de cerca de 120 pessoas que literalmente encontravam, na época, um lugar para dormir, para se alimentar, para tomar banho. A gente estava transformando este lugar, né, aos poucos. Eram, sobretudo, homens adultos, já de uma certa idade, a maioria deles não de São Paulo, mas que tinham chegado em São Paulo em busca de uma esperança, de um trabalho, de alguma coisa. Pulando para o dia de hoje, onde a gente acolhe 1.200 pessoas, ou seja, o número é muito maior, diria que é um perfil feito de homens muito mais jovens, a idade média baixou muito, são a maioria deles do estado de São Paulo, até da cidade mesmo, e estão numa situação de desamparo não só físico, não é só uma questão de moradia, mas é uma questão muito mais problemática, de problemas bem mais complexos, né? Que também não é só desemprego, mas, por exemplo, a dependência de álcool, de droga, ou a depressão, problemas de tipo psicológico, psiquiátrico, abandono, e tantas situações, às vezes, numa pessoa só. Então, a gente acolhe uma situação bem mais complexa, e por isso bem mais difícil até de acolher, de ajudar, diria, né? Então, é uma acolhida, padre, diferente, porque muita gente pode imaginar que o trabalho se resume em oferecer cama e comida. O que de fato acontece dentro do arsenal no dia a dia?
Cama e comida é o começo. É muito importante que, para usar estes dois exemplos, a cama e a comida que a casa oferece, nós temos 1.200 camas e, por exemplo, cozinhamos 300 quilos de arroz por dia. Ou seja, é muita cama, é muita comida. É muito importante que isso seja bom, que seja bem oferecido, bem feito, porque é o começo de um diálogo. A pessoa vem porque, de fato, precisa de um amparo e de um lugar onde se alimentar. Se você começa a oferecer algo verdadeiramente digno, começa a criar um laço também. A pessoa chega muito desconfiada de tudo, de si mesmo e dos outros. Você começa a ver que a roupa de cama é limpa e a comida é boa e também é à vontade, começa a aliviar um fardo, literalmente, e a olhar para outras coisas, que são aquelas bem mais importantes às vezes, não é? E que criam as condições para que a pessoa se reorganize e volte a se enxergar às vezes como pessoa, né? Como cidadão. Então, é um processo lento que requer muita paciência e também diria muita determinação por parte de quem acolhe e de quem é acolhido. Acolher uma pessoa é dificílimo, imaginem o que é acolher 1.200, é como se fôssemos uma pequena prefeitura entre a Moca e o Brás, que tenta dar esperança para pessoas que talvez não encontrariam outro lugar se não existisse o Arsenal. O senhor falou entre a Moca e o Brás. Eu queria que o senhor desse uma localização para as pessoas que estão nos ouvindo e são aqui de São Paulo, né? Exatamente onde é a localização desse lugar grande, grandioso, que hoje a gente pode dizer que abriga 1.200 pessoas. O local é um lugar histórico muito preciso, é a antiga hospedaria de imigrantes do Brás. Talvez muitos paulistanos o conheçam pelo Museu da Imigração, que ocupa uma parte da antiga hospedaria e guarda a memória histórica de milhões de imigrantes que passaram por aqui. Eu sou italiano e só os italianos que passaram por aqui como imigrantes foram quase 1 milhão de pessoas. Este lugar, aos poucos, perdeu esta função, acabou sendo aos poucos também abandonado, e em 96 a gente começou a transformar este lugar naquilo que ele é hoje. Então, a antiga hospedaria do Brás, assim também é conhecida. Padre Simone, eu fico imaginando que para lidar com tantas vidas, e o senhor disse aí no início, né? A acolhida talvez parte do grande vínculo para ele se sentir pertencente. Uma roupa de cama limpa, uma comida honesta. Quantas pessoas estão envolvidas, né? E como funciona esse dia a dia? Eu imagino que é como o ritmo de um hotel, por exemplo, lavanderia, restaurante, equipamentos. É interessante esta comparação. É de fato também um grande trabalho de hotelaria, porque, por exemplo, a rotina da limpeza numa casa que acolhe 1.200 pessoas significa que todo dia um dos alojamentos da casa, imaginem que cada alojamento tem cerca de 70 beliches, ou seja, em cada alojamento dormem 150 pessoas. Não imaginem lugares apertados, e uma estrutura muito generosa, espaçosa também, graças a Deus, foi construída numa época em que em São Paulo tinha espaço. Então isso respira e permite às pessoas não se sentirem, né, como é que se fala, sacrificadas num espaço pequeno. Precisa limpar esta grande superfície. Temos uma lavanderia que praticamente de segunda a sexta lava uma quantidade gigantesca de cobertores, fronhas, roupa de cama, toalhas e também a própria roupa dos acolhidos. A gente recebe pequenos fardos, né, que a pessoa tem, porque a pessoa que chega até nós tem a roupa do corpo e às vezes uma troca, só. Quando chega, às vezes ou não tem nada, ou tem uma sacola de nylon, uma pequena mochila onde tem tudo que sobrou da vida dele, está lá dentro.
às vezes nem os documentos têm. Então, por exemplo, a rotina do nosso trabalho, da nossa equipe multidisciplinar, é ajudar as pessoas a tirar de novo todos os documentos, que é uma maneira de voltar a existir. Ou seja, são 1000 gestos. Preparar a comida, eu estou falando agora num horário que é começo da tarde, enfim, acabou o almoço, mas as grandes caldeiras da cozinha já estão borbulhando, né, da janta, porque 1.200 pessoas precisarão jantar e a nossa refeição é uma refeição completa. Temos nutricionistas que pensam no primeiro prato, né, arroz e feijão nunca falta, uma verdura, uma carne, uma sobremesa. Tudo é pensado também por uma pessoa que às vezes toma uma única refeição por dia. Através de tudo isso passa, e aqui entra um pouco o padre, mas muito amor. Deve passar muita atenção, muito cuidado, porque não tem tempo de falar muito às vezes com todo mundo, mas cada gesto fala. E fala do quê? Você existe para mim e a sua vida me importa. E preciso fazer o máximo para que você se alimente bem. E como uma mãe que dá muito, a casa é também uma mãe que acaba, no sentido positivo do termo, exigindo muito. Porque se eu te quero bem, você precisa entender que você pode dar muito. A casa é a sua vida também. Não, ninguém que passa aqui é apenas uma pessoa que recebe, mas sempre será convidada a dar. Esta, a gente entendeu, é a melhor forma de querer bem a uma pessoa. Idealmente, todo mundo participa do arsenal. Até só no começo, respeitando a casa, por exemplo, zelando por ela nas pequenas coisas. Então, a gente já está falando aí de horários, regras, rotina. Como é que isso é pré-estabelecido, Padre Simone, para uma boa convivência, para uma organização, né, desse local onde se transita, né, onde se transita várias vidas, milhares de vidas. Sim, eu diria que, por exemplo, quando a gente escuta, né, falar de pessoas em situação de rua, a gente vê a palavra regra, por exemplo, que você mencionou, um pouco como uma palavra inimiga, porque acoplada à palavra regra tem logo a severidade, para não dizer às vezes a dureza gratuita. Não, a regra, Imposição, né? exato, a regra tem que ser lida como sabedoria. A sabedoria, primeiro, de não querer impor, mas de querer passar a mensagem que aquela regra, eu que estou te passando ela, sou o primeiro que estou tentando viver aquilo. Isso passa uma mensagem de coerência e também de transparência e de humildade, ou seja, ao longo de 30 anos mudaram muito as regras do Arsenal. Mudaram porque as pessoas mudam, os problemas que batem na porta mudam, mas sempre será preciso se organizar por uma exigência de amor para poder conviver. Não existe um lugar que não tenha regra. Eles sabem muito bem disso, porque a rua tem regras. E tem regras muito duras, muito severas. Então, é um pouco uma utopia pensar que não possa ter regra ou não deva ter regra. A regra é uma maneira de amar. A organização também é uma maneira de querer bem as pessoas, porque as pessoas, a certa altura, precisam saber se às 18h30 é servida a janta ou não. Todo dia, há 30 anos, a gente nunca deixou de servir e nunca fechamos a porta. Pode ter feriados, pode ter Natal. O Arsenal sempre tem aquela porta aberta. Por quê? Porque tem um funcionamento organizado e também humanizado. Mas as duas coisas andam juntas, porque uma não existe sem a outra. O entusiasmo é importante, a boa vontade fundamental, mas o entusiasmo acaba. E com a boa vontade a gente cansa. Se não tiver uma organização e uma regra, e também uma escolha, as coisas não vão em frente. Acho que isso vale um pouco para todos os lugares, não é? Padre, limite também é amor, né? Dar limite é dar amor. Eu penso, Abigail, que
Vou fazer um exemplo muito concreto para nós. A gente lida todo dia com situações de pessoas que, por exemplo, enfrentam o problema do álcool, por exemplo. Às vezes é o problema ou a situação que levou a pessoa à rua, ou às vezes foi uma maneira de responder à dureza da vida e da própria situação de rua, porque uma noite fria, pode ser uma noite fria também num período que a gente considera quente, é muito longa, é dificílimo não enlouquecer. Então eu não estou justificando nada, mas às vezes o álcool é uma maneira de reagir, e só que depois cria um outro problema. Então a gente na porta tem que passar esta mensagem, por exemplo, que para nós, se a pessoa chega alcoolizada ou não, para nós continua sendo uma pessoa, mas a gente tem que dar esse feedback de que o álcool é um problema. Então, a regra, por exemplo, é fazer uma triagem, né? Não todos talvez consigam entender isso, nem sei se consigo me explicar, porque é o dia a dia que vendo, né, que a gente entende também. Mas nós temos, por exemplo, uma parte do arsenal onde acessam apenas as pessoas que estão sob efeito de álcool. Não imaginem um quarto, imaginem uma parte mesmo da casa, com um pátio, banheiro, chuveiro, sala de TV, bagageiro, mas onde a pessoa entra e não acessa o resto da casa até o efeito do álcool passar. Ou seja, ela entra, mas não vai na quadra onde os outros estão jogando futebol, por exemplo, porque em 5 minutos aquilo seria uma situação de conflito até muito feia, potencialmente. E a pessoa que entrou, que está tentando se manter limpa, precisa também encontrar um pouco a serenidade de que aquilo que ela está tentando fazer, ainda que muito difícil, esteja no caminho certo. Ou seja, para nós seria muito mais fácil liberar geral, não é? Como se fala na rua. Mas significaria não estar ajudando de uma forma mais profunda. Então a gente, entre aspas, compra muita briga, não é? No sentido de encarar situações muito difíceis para tentar fazer com que a pessoa se toque e escolha dar mais um passo, ainda que seja 1 milímetro por dia. E nós estar ao lado dela para dizer, agora que eu decidi dar um passo, eu não te abandono. Por exemplo, na casa tem grupos de autoajuda, né? Tem psicólogos, assistentes sociais, que fazem um trabalho dificílimo, porque a desproporção é grande, mas que procuram acompanhar cada um, ou através de trabalhos de grupo, ou individualmente mesmo, discernindo um pouco sobre o que a pessoa precisa, na medida em que ela vai caminhando conosco. Quase que o senhor já respondeu na totalidade a pergunta, né? Que é exatamente isso. Como é que funciona esse trabalho do psicólogo, esse trabalho social, já que o senhor disse anteriormente que essas pessoas, né, hoje é um público diferente, como é o público da sociedade. O que nós encontramos nas ruas, pode ter certeza que é o público que também está dentro de casa. Então, existe a depressão, existe o transtorno, as dificuldades na saúde mental. Os profissionais que chegam até vocês são voluntários? Temos um pouco os dois, seja profissionais que trabalham mesmo no arsenal, como colaboradores da casa, e, por exemplo, foram mencionados assistentes sociais e psicólogos, que formam uma equipe multidisciplinar muito grande, são mais de 25 pessoas que se revezam, porque é uma casa que também vive às 24 horas, então o dia é longo, não é? Mas tem também os educadores, ou seja, é uma grande equipe multidisciplinar de colaboradores, nas quais eu incluiria todo mundo. O pessoal da limpeza no arsenal faz um trabalho que, sim, é técnico, mas não é somente cuidar da higiene do ambiente. Um lugar limpo é um lugar que, pro refugiado do Afeganistão, que acaba de chegar hoje, que não fala nada de português,
ver um piso limpo, a cama com a roupa de cama que é entregue para ele, é uma linguagem universal. Ou seja, a equipe da limpeza é uma parte do mosaico que fala para aquela pessoa: você chegou numa casa. Pode ser, aliás, não é a sua casa. E nós desejamos que você encontre ou reencontre a sua casa. Por enquanto é. Então, é se colocar no lugar do outro. E temos também voluntários que nos ajudam a fazer tudo isso. Eu diria que cada pessoa que se dispõe a ajudar de alguma forma aqui faz este grande trabalho dificílimo de se colocar no lugar do outro. Eu penso que a pandemia foi um grande paradigma, não é, disso. Nós vivemos a pandemia e foi a grande época da grande orientação fique em casa. Olha só como esta orientação, que era a primeira, já cortava, ou seja, deixava fora uma grande parcela da população, que é a nossa, que não tinha uma casa. Então não fazia sentido nenhum para eles, fique em casa. E o que nós fizemos? Revolucionamos toda a logística do Arsenal para que o Arsenal se tornasse uma enorme quarentena, de forma que oferecemos a todos a possibilidade de ficar o tempo todo, né? Claro, sem a possibilidade de sair, porque era uma quarentena que foi séria, a gente entendeu o perigo de que se essas pessoas tivessem adoecido, teriam morrido, né? Então, e a gente começou a adaptar tudo, né? Ao fato de que era importante que eles também sobrevivessem. Até o dia em que recebemos a possibilidade, e foi um enorme alívio, de que tivemos aqui um grande mutirão de vacinação, todo mundo recebeu a possibilidade de ser vacinado, e aí quase que a gente se deu conta da aventura que a gente viveu ao longo de 90 dias, não é? E sobreviveu todo mundo. Então aquilo foi um período, claro, que ficou na história, mas o nosso dia a dia é um pouco sempre assim. É ser casa para aqueles que tantas vezes a sociedade nem enxerga. Então imagina pensar eles numa casa, não é? Estou sendo um pouco longo nas minhas respostas. Não está, não. Não está. Esse espaço é para isso, né? Para poder colocar essas reflexões, e não tem como não ficar encantada da maneira como o senhor traz, né? Uma realidade dura, uma realidade que a gente sabe que existe, e a fala traz uma certa poesia. Eu gostaria, Padre Simone, de voltar um pouquinho nessa pandemia. Vocês tiveram que se reorganizar rapidamente. Sim. E aí, numa linguagem, né, da rua, eles toparam, eles encararam esse desafio? Eles, quando digo eles, eu normalmente costumo dizer nós. Nossa. A gente começou a perceber que algo estava mudando, era evidente. Então, muitos começaram a se tocar que teria sido difícil sobreviver na rua, sobretudo naquelas primeiras semanas, né, em que tudo estava fechando. Então, como posso vender água no farol se não tem mais carro? Como posso catar latinha se ninguém vai nos barzinhos? Fica impossível. Como posso arrumar um bico se não passa mais a perua, não é? Não tem mais nenhuma fila onde eu entrar, porque também as ONGs que distribuíam comida na rua pararam, por uma questão de responsabilidade também. Vamos ajudar ou vamos adoecer estes homens? Enfim. Então, chegou um dia que eu me lembro muito bem, era o dia 23 de março de 2020, e a gente propus para eles a quarentena, ou seja, formávamos grupos de 30 a 50 pessoas. Na medida em que eles iam entrando, um orientador falava para eles: senhores, está começando algo que se chama quarentena. A partir de hoje, o Arsenal se organizará para que todo mundo fique protegido,
mas nós sabemos que estamos começando hoje, mas não temos ideia de quando isso vai parar. Quem aceitar, fica. Quem não aceitar, como se trata de uma quarentena fechada, pega as coisas e deverá sair. Nós acolhemos 1.200 e 1.026 ficaram. E começou algo que parecia de estar dentro de um filme, porque no dia seguinte, na manhã do dia seguinte, nunca tínhamos tido a casa tão cheia, porque normalmente de manhã uma boa, grande parcela da população sai. E não, todo mundo estava lá no pátio, os pátios do Arsenal estavam cheios e acho que foi impactante ver como todo mundo pensou, ou aqui a gente se conscientiza e se organiza, ou é o fim. Eu me lembro de alguns senhores um pouco mais de idade que me paravam, e nos paravam no pátio dizendo, padre, tem que se organizar em turnos para fazer as refeições, porque não dá para liberar o horário todo mundo na mesma hora. Então, eles começaram a dar toques de como se organizar por alojamento, turnos de limpeza, começamos a organizar campeonatos de tudo, de tudo, de baralho, ping-pong, enfim, eu não sei, fizemos até um pequeno documentário, teve dois amigos fotógrafos que resolveram ficar na quarentena junto conosco. Nós falamos para eles, quem fica, eles ficaram 90 dias junto conosco aqui dentro. E documentaram, tirando fotos, gravando pequenos depoimentos livres. Me lembro, tinha tripés no pátio dizendo, se quiser contar alguma coisa. E sempre tinha alguém sentado contando alguma coisa, como se sentia, que recebia ligações de fora, ou mensagem de gente que tinha saído, e estava dizendo, olha, fizeram muito bem a ficar lá dentro, porque não estou conseguindo nem comer. Então é isso, aprendemos muito. O Arsenal aprendeu muito desta experiência, como se tivesse se consolidado ainda mais, e de certa forma estamos ainda estudando agora e tentando colocar em prática, agora não mais na emergência, aquilo que aprendemos naquela época. E vimos, claro, muito claro o problema da droga. Porque o que acontece, termino, que normalmente tem gente que sai da casa, às vezes porque não aguenta mais não usar. E o que acontece é que a rua traz outras pessoas que vão pegando o lugar daquele senhor ou daquele jovem que saiu. Não é que a gente não percebe, porque a gente acaba conhecendo cada um. Mas a casa está sempre cheia. E ali começamos a perceber que a casa ia se esvaziando. Cada pessoa que saía era mais evidente a derrota, porque o lugar dele ficava vazio. Então, eu tenho ainda algumas imagens que estou assimilando agora, não é? E como fazer? Como fazer a encarar este problema? Eu acho que ninguém tem a receita, não é? A receita é não desistir, é continuar a colocar o amor em prática. E o amor é um grande motor, porque te motiva a encontrar caminhos que ainda não existem, não é? Então, o Arsenal nem deveria existir. O nosso fundador fundou o Arsenal porque um dia, numa palestra, escutou um rapaz que levantou a mão e disse para ele, onde você vai dormir esta noite? Ele falou, na minha casa. Ele falou, é fácil para você falar das coisas que você fala, mas eu não tenho uma casa, vou dormir na rua. E nasceu o Arsenal. Então, é o imprevisto acolhido. O Arsenal é o imprevisto que se torna acolhido. E isso, se torna método, é uma grande resposta, né? Para a cidade e, por que não, para o mundo. Acho que quem trabalha pela paz trabalha um pouco assim, não tem tudo estabelecido. Tem uma disponibilidade a ficar de pé diante da situação. Padre Simone, quem trabalha como o senhor, né, ativamente, espera uma mudança de alguém que entra no Arsenal? Essa virada de chave, ela acontece? Ela tem um período longo? Como que
né, como lidar com essas mudanças, expectativas, desejos, vontades no outro? Bom, primeiro acho a gente tem um pouco uma frase que é um lema, parece só uma frase bonita, mas que para nós é uma bela síntese, não é que o mundo muda se eu mudar. Uhum. Ou seja, antes de esperar, exigir, cobrar a mudança do outro, eu tenho que mudar. Porque senão são sempre os outros, e se são sempre os outros que têm que mudar, não muda nada, não é? Eu sei que eu tenho limites, defeitos, fragilidades e também, às vezes, maneiras de pensar que são quase ideologias. E talvez não seja a visão de mundo correta. Então, eu tenho que ampliar esta visão. É um esforço meu. Eu acho que tantas vezes a virada acontece quando alguém vê isto acontecer. Então, pegamos os acolhidos do Arsenal, que são uma bela amostra da sociedade, porque eles fazem parte da sociedade. São também um pouco a situação deles, às vezes, o fruto de uma sociedade adoecida, não é? Eles são vistos tantas vezes como muito perigosos, como um lugar onde é melhor não ir. Por que no Arsenal se convive, apesar de tantos problemas reais, né? Porque eu acho que eles respiram uma casa feita de pessoas limitadas, mas que tentam dizer o que fazem, né? E se a gente não faz ainda, a gente fala, não conseguimos. E a gente é muito transparente. Eu te conto uma experiência, pelo menos uma vez por mês fazemos um grande encontro que a gente chama a tenda. O que é a tenda? Fisicamente temos uma grande tenda no centro do Arsenal e a gente reúne todo mundo, como se fosse a família que se encontra, mas é uma barca de família, não é? E a gente, se teve um ato de vandalismo, por exemplo, a gente coloca a foto do chuveiro que foi roubado no telão. E temos um telão muito grande, né? E a gente fala, olha, este chuveiro custa tanto. A gente já conseguiu repor ele, mas não produzimos chuveiros nós. Temos um custo que a gente consegue suportar só até um certo ponto. Se sumir outro chuveiro, vamos ter que interditar aquele banheiro. Ou seja, eles entendem que nós não somos um poço de petróleo, ou não temos um banco na nossa camiseta que nos patrocina. Entendem o esforço que a gente faz. Eu diria que a grande maioria, por isso mesmo, respeita muito e também zela muito. Fiz o exemplo do chuveiro, mas quantas vezes eu vi acolhidos do Arsenal que vêm e avisam o educador dizendo, olha, no banheiro do prédio tal, tem um chuveiro que está vazando água. Tem que ir lá. E quando isso acontece, é lindo, porque significa que ele está vivendo o espaço como se fosse a casa dele. A casa. Essa é a nossa revolução, fazer com que a pessoa chegue a este ponto. Já resolveu a vida dele? Não. Porém, é muita coisa isso. Primeiro porque se um dia ele terá a casa dele, começa a saber o valor das coisas. Já tinha isso, mas às vezes a vida faz com que você se defenda a tal ponto que esquece de tudo, né? Até de si mesmo. De tomar banho, por exemplo. Eu penso que tem gente que chega aqui e tem dificuldade num primeiro momento a tomar banho, mas não posso julgar com o meu olhar apenas. Às vezes não tomar banho é uma maneira de se proteger, porque a última coisa que a pessoa tem para defender é o próprio corpo. Então, eu posso chegar a não tomar banho, até inconscientemente, não é? Como uma maneira de, pelo menos, os outros se afastam. Parece muito duro, não é? Dito assim.
mas o ser humano tem uma capacidade de sobrevivência muito alta e também de adaptação que cria situações impensáveis, que, porém, com o tempo, podem voltar a se resgatar de novo. Quando a gente acolhe a pessoa no primeiro dia, a gente tira a foto para colocar no crachá dele. Depois de 2 semanas, tem pessoas que vão até o serviço social e falam: desculpe, posso trocar a foto do meu crachá? Porque ele já não se reconhece mais naquele rosto. Porque, por exemplo, aqui ele pode se barbear, porque tem um espelho, não é? Então, é lindo, é dificílimo, mas é lindo ver como nós temos este grande poder, entre aspas, não é? De dar vida. Isso é divino, não é? Às vezes tem que se dar um pouco a oportunidade de fazer esta experiência para ver quanto isso é forte. Experienciando isso, a gente supera também tantas situações em que te levariam a dizer: não, não vale a pena, ou ele não merece. A gente já superou um pouco isso, não é? Entendemos esta lógica, mas não é mais a nossa. Padre Simone, o senhor acabou de dizer que, né, eles lá, todo mundo sabe que não tem um banco na camiseta patrocinando, vocês não têm poços de petróleo. De onde vêm as ajudas? Claro, essa pergunta é fundamental, porque a casa, óbvio, tem um custo muito importante e a gente teve que se preocupar com isso desde o começo. Por exemplo, eu agora falo também um pouco como italiano, vindo para cá. A gente já tinha um grande projeto na Itália que até agora se mantém pelo 90% com recursos vindos da sociedade civil, ou seja, de pessoas da sociedade mesmo que de várias formas apoiam a casa. Quando chegamos aqui em São Paulo, Dom Luciano, brasileiro, que eu mencionei no começo, ele disse para nós: vocês têm que conseguir uma parceria com o poder público, que não será o todo, porque vocês vão fazer algo que Dom Luciano nos conhecia, não é? Vai ir além daquilo que, por exemplo, o poder público cobraria. Mas é importante que vocês façam uma parceria com o poder público. Então, por exemplo, nós trabalhamos de 96 a 2008 com uma parceria que foi com o governo do estado de São Paulo, que repassava uma verba que nos ajudava na manutenção disso tudo. Não era o todo, mas que nos ajudava a. De 2008 até hoje, a gente mantém uma parceria com a Secretaria de Assistência Social da Prefeitura de São Paulo. Então, nós somos parceiros do poder público naquilo que é relativo ao trabalho de assistência de acolhida. Mas o Arsenal é fruto do engajamento de centenas de pessoas. Se nós tivéssemos que monetizar isso, por exemplo, eu brinco com isso, mas não sei qual salário eu pagaria aquilo que eu faço. Talvez nem aquele mas não estou querendo me vangloriar, estou fazendo uma pequena piada, não é? De um grande CEO que vive as 24 horas de uma casa como esta. Eu sou apenas um, mas somos uma comunidade que faz isso. Que se a gente retirasse toda esta energia de pessoas engajadas, o Arsenal desmorona. Então, tem tudo isso que é o voluntariado, pessoas que fazem campanhas para nós de alimentos, de produtos de higiene, pessoas que doam para nós competências profissionais importantes que nos ajudam a pensar. Nós temos, por exemplo, um sistema informático muito complexo dentro da casa que nos ajuda a gerir as informações e os dados de 1.200 pessoas, que ao longo dos anos significa 80.000 pessoas diferentes que já passaram por aqui. Não é papel xizinho, é um sistema complexo onde tem gente que trabalha só este aspecto para fazer com que quem está entrando agora na portaria marca a presença com um crachá onde tem um leitor e um código, né?
Uhum. e apita um aviso e passa para ele o recado: o senhor deixou o currículo em tal empresa, ligaram para o senhor, este é o número, o senhor pode ligar de volta. Fazer isso para 1.200 pessoas requer uma grande competência. Às vezes a gente associa a assistência um pouco à improvisação, ou a bondade a um pequeno gesto. Claro que tem essa simplicidade, mas tem um trabalho muito robusto de recursos humanos, intelectuais e também realmente de força física até, que mantém tudo isso de pé. Mas isso é legal. Entendo que nós somos pessoas cheias de problemas, mas somos felizes porque damos vida, a gente respira isso diariamente, não é? A tantas pessoas que, por sua vez, dão vida a gente, porque nenhuma faculdade teria me formado como o Arsenal da Esperança, não é? Sem desmerecer os cursos que eu fiz, mas os livros que eu leio aqui, nos olhos das pessoas diariamente, são incríveis, não é? E ainda não são escritos. Falando em livros, né, eu queria que o senhor falasse sobre essas histórias que eles contam a respeito deles, da vida. Como é que, apareceu essa ideia? Olha, são várias formas. A gente entende que dar a possibilidade às pessoas de narrar, de contar a história, é muito importante. Então, isso aos poucos, né? A gente foi construindo. Eu me lembro, por exemplo, como nasceu a biblioteca. Não nasceu no papel, agora vamos fazer a biblioteca. Nasceu porque um dia uma nossa amiga trouxe um monte de livros, uma caixa, né, de livros. E a gente colocou eles na mesinha da sala de espera do serviço social. E a gente começou a perceber como não só alguém lia, folheava, mas alguém começou a dizer: posso levar o livro? E eu começava a falar a partir daquilo que o livro dizia, ou até mostrava um conhecimento grande sobre aquele livro. E isso era saudável, era algo que despertava algo bom, porque a rua padroniza muito a pessoa. Qualquer um de nós, sem tomar banho e dormir bem por uma semana, muda de aspecto. Então a rua padroniza esteticamente todo mundo, mas na medida em que a pessoa pode dormir um pouco, tomar banho e se alimentar bem, isso não for mais o problema prioritário, ele começa a te falar dos sonhos dele, do livro que ele leu, do filme que ele gosta, do time que ele torce, dos parentes dele, onde eles estão. Começa a compartilhar coisas que às vezes a gente tem até sobre os filhos, enfim, a história. Então, a cultura, por exemplo, a gente promove uma vez por ano, mas temos outros canais hoje, né? Um concurso literário. Damos um tema muito aberto. O que vem de história escrita, em rima, poesias. Tem gente que, se não segurar o limite de 50 linhas, publicaria um livro. E já fizemos isso. Por exemplo, a pandemia foi um grande laboratório. Publicamos um livro cujo título foi Os Desafios de uma Pandemia, não é? Escritos por acolhidos do Arsenal da Esperança. Temos muito material escrito ou até oral, porque, por exemplo, gravamos às vezes, não é, histórias. Temos uma galeria de arte onde periodicamente a gente faz exposições com esses textos. São uma maneira de canalizar, não é? Esta vontade de se contar e compartilhar, que se abre a partir do momento em que eu tenho uma casa para fazê-lo. Porque a pessoa que está numa casa, ela começa a se revelar muito mais. Eu digo sempre, e digo isso com muito respeito, né? Que abordar e ajudar uma pessoa que ainda está na situação de calçada é uma coisa, porque ela tem que sobreviver. Eu tenho que dar o cobertor, a comida, e também começo a criar laços, mas ela está lá.
No momento em que ela passa a morar dentro de uma casa, ela se abre muito mais a 360 graus. Porque ela come aqui, dorme, toma banho e depois se olha, como dizer, agora é apenas o começo, não é? E aí se abrem um monte de outras possibilidades de tempo passado junto, onde a gente se conhece muito mais. Eu acho que tem pessoas que sabem muito mais de mim do que tantos meus parentes, não é? É, e quando a gente anda pelas ruas da cidade, a gente é reconhecido também. A gente às vezes faz a fila no supermercado e de repente tem alguém que cumprimenta, quem é? Não sei. E aquela pessoa depois, eu passei lá no Arsenal, morei lá. Como está? E te pergunta de alguém que está lá e agora está trabalhando. Às vezes tem também a cena de passar debaixo de um viaduto a pé, ver uma pessoa que está a estaca zero, mas ela se lembra das coisas boas que viveu junto. Ou seja, acho que o nosso primeiro trabalho é produzir memórias boas, construir histórias boas para ser lembrada. Aconteça o que acontecer, a pessoa tem uma memória boa dentro de si, e aquilo, um momento ou outro, vai servir, não é? Padre Simone Bernardi, nós estamos caminhando para o final dessa conversa, que é um aprendizado de vida para mim. Cada fala, né, é um aprendizado. Eu gostaria de, antes de me despedir, que o senhor trouxesse uma reflexão, uma dica 10% mais, algo que o senhor tenha falado ou que não falou, mas que certamente vai agregar. Eu diria uma coisa que talvez vai um pouco não sei se dizer na contramão de tudo que eu descrevi agora, mas que a gente gosta de pensar, não é? A partir daquilo que vivemos. A gente percebe que talvez a gente tenha crescido muito no trabalho de acolhida, chamamos ele assim, para receber em casa pessoas que não têm uma casa para que elas se reencontrem. E isso é importante. Felizmente ou infelizmente vai continuar, não é? Talvez a gente tenha chegado num momento em que gostaríamos de dedicar mais energia para convidar as pessoas que têm uma casa a sair dela e a construir possibilidades de encontro que estamos perdendo. Ou seja, possibilidade de sermos uma comunidade. Não estou dizendo isso de uma forma polêmica, mas a gente percebe que tantas situações que nós acolhemos aqui são fruto de uma sociedade cada vez mais fechada e pouco acolhedora para com o outro. Isso cria problemas nas crianças, nos jovens, nas pessoas idosas, sobretudo em quem não está ainda ou não está mais produzindo, não é? Tem um grande isolamento na nossa sociedade. E a gente percebe, não é, que estamos trabalhando para organizar atividades de bairro, por exemplo. Uma vez por semana a gente sai com os nossos acolhidos e organizamos grupos para varrer as ruas do bairro. Claro, tem os garis, e acabamos conhecendo os garis também. E a gente passa, isso cria pequenas possibilidades de encontro. Tivemos uma senhora, um pouco tempo atrás, que foi nos observando, e que a certa altura abriu o portão da vilinha dela e nos ofereceu um bolo. E ao redor daquele bolo se criou aquilo que deveria ser normal. As pessoas conversaram, não é? Acho que uma pobreza do nosso tempo é não ter mais a comunidade. Então, não é não ter casa, não ter comunidade é pior. Então, criar espaços comunitários, não é? A gente acha que irá trabalhar cada vez mais para, paradoxalmente, a partir das pobrezas que nós acolhemos,
quando se resgatam, sair do arsenal para criar pontos de encontro. Uma vez é varrer na rua, quem sabe outra é fechar, interditar uma rua para fazer uma gincana com as crianças, manter limpo o parquinho, não é? Consertando os brinquedos um pouco destruídos aqui da praça ao lado. Isso é um pouco o futuro que a gente enxerga. Porque senão continuaremos sendo um hospital que acaba recebendo cada vez mais doenças, mas o problema é fora, não é no hospital. Não é? Isso é um pouco, enfim, uma visão de futuro, parece um pouco estranho, mas que a gente deseja, não é? Construir comunidade. Padre Simone Bernardi, muito obrigada por sua participação, por sua generosidade, por trazer tantas informações que para muitos até então eram desconhecidas. Muito obrigada. Eu que agradeço mais uma vez pela acolhida e pela oportunidade. Muito obrigada, obrigada a você que esteve com a gente nessa conversa. Compartilhe esse vídeo com seu amigo para que outras pessoas conheçam o trabalho do Padre Simone Bernardi, do Arsenal da Esperança e de tantas outras pessoas que passam por lá. Muito obrigada, beijo, até a próxima.